na necessidade de se discutir política nos dias atuais, uma análise do conceito de democracia, ok? Qualquer dúvida, vocês questionem aí, que nós vamos... Vai ser uma aula com base no diálogo. Política é sempre importante a gente escutar a opinião do outro. E aí na próxima aula a gente volta, né, para a questão da ética, do conteúdo fechado do cadernão, ok? Tudo certo? Vamos iniciar? Vocês estão escutando? Tá tudo certo com o áudio? Gente, tá tudo certo com o áudio? Ok, então vamos iniciar. Não sei se vocês escutaram, mas na aula de hoje a temática vai ser a necessidade de se discutir política nos dias atuais, uma análise do conceito de democracia, ok? Então, no primeiro momento, a gente precisa compreender o que é política. Qual é a característica da política, o que a define? Então, a política é uma atividade que diz respeito à vida pública, que tem relação com a arte de governar. Sempre que a gente falar de política, de poder, etc., nós estamos falando de vivência em comunidade, vivência com o outro, vivência do poder, sempre no aspecto comunitário. Isso aqui é um resgate que nós vamos ter lá de Platão, Aristóteles, que eram teóricos preocupados com a comunidade, preocupados com o indivíduo em sociedade, etc. E existem dois conceitos muito importantes para a gente compreender política, que é o conceito de poder e o conceito de força, né? O poder que vai ser essa capacidade ou possibilidade de agir. E a força que ela vai se manifestar de forma física, psíquica, moral, né? Então nós temos de um lado poder e de um outro lado força. E essa união desses conceitos vai fazer com que nós tenhamos o surgimento dos partidos políticos, né, que são entidades representativas do povo. E isso tudo vai estar relacionado com o conceito de cidadania, né, que a cidadania ela não necessariamente ela se manifesta através unicamente dos anos das eleições, no qual o indivíduo vai lá e vota em determinado candidato. A cidadania ela parte de outros pressupostos e ela apresenta outros conceitos importantes, né? Então, o homem político ele é facilmente manipulado por aqueles que estão no poder se eles não estudarem, se eles não discutirem política. Isso aqui é muito importante pra gente, tá bom? A nossa sociedade em si não discute muito política, a gente não sabe determinados conceitos básicos, determinados conceitos que a gente deveria ver no ensino básico e a gente só vê de fato na faculdade, etc. Então é importante esse processo de construção e discussão de determinados conceitos políticos. Por isso que a gente está tendo essa aula hoje, que tem relação também com o conteúdo de ética, tá bom?
Tudo certo até então? Alguma pergunta? Gente, tudo certo, vocês estão escutando. Tá bom. Estão entendendo tudo direitinho? Então vamos lá. A gente vai ter uma divergência entre teoria e prática no que diz respeito à política, né? Na teoria é tudo muito tranquilo, tudo muito harmônico, mas quando a gente vai para a prática e para a funcionalidade da realidade, né? A gente vê que é completamente diferente. Então, o que vai justificar o poder, né? Quando é que um poder é legítimo? Qual a melhor forma de governo? Que são perguntas que fazem parte desse processo de compreensão acerca do político. Então, a gente vai ter a manutenção e justificação do status quo e um processo de transformação da sociedade, utopia, reforma ou revolução. São as formas encontradas pelos teóricos, e aqui eu cito filósofos, sociólogos e cientistas políticos, no processo de mudança da realidade. Essa manutenção e justificação do status quo é quando está tudo ocorrendo da melhor maneira possível, quando não é necessário nenhuma mudança drástica, nenhuma mudança radical. Então, ok, aquela forma de governo, ela está funcionando de forma correta. E aí, quando a gente vê que ela não está mais atendendo às necessidades do povo, do bem comum, etc., é necessário que haja uma mudança. Essa mudança pode ser por vias utópicas, de reforma ou revolução, geralmente por reformas, ok? Então, a democracia ela vai ter duas características. Uma característica formal e a outra substancial. A formal são características muito básicas, como, por exemplo, o voto secreto e universal, a autonomia dos poderes, e aqui nós temos o legislativo, o judiciário, o executivo, a ideia de pluripartidarismo. Isso aqui é muito importante. O Brasil, ele é o país que mais tem partidos políticos. Nós temos 33 partidos políticos no todo no Congresso Nacional, o que acarreta que nós temos o país mais fragmentado do mundo, o que dificulta o processo de governabilidade, porque são muitas legendas, é muita representação. Isso, de alguma forma, causa determinados conflitos dentro do Congresso, porque a gente vê a manutenção de alguns partidos no poder e que se prevalecem, né? Então, assim, se vocês forem parar para contar, vocês se lembram de, no máximo, os 8 partidos políticos. E, na verdade, nós temos 33. Então, existem muitos partidos aí super apagados. Tudo certo até então? A gente vai ter também a ideia de ordem jurídica e liberdade de pensamento e expressão, porque isso é uma das pautas da democracia, né? A partir do momento que você não pode se manifestar, que você não pode emitir a sua opinião sobre um determinado assunto, eu sinto muito dizer, mas a gente não está mais vivendo numa democracia pura. Nós estamos já caminhando para um processo no qual é um pouquinho complicado de se manifestar, de ter opiniões, etc., né? Que são as tão conhecidas ditaduras, que o indivíduo não pode emitir sua opinião, que ele não pode falar o que pensa, que existem assuntos proibidos, etc. Tudo certo aqui, gente? Por favor, não me deixem falando só. Ok. E a característica substancial é a igualdade jurídica, social e econômica, né? Então, assim, gente, isso aqui, olha, o conceito de igualdade, o conceito de equidade, ele é muito complexo e, ao mesmo tempo, é muito criticado
Porque se você for olhar para o cenário político brasileiro, você não vai ver igualdade jurídica, você não vai ver igualdade social e muito menos igualdade econômica. Vocês concordam comigo? Vocês acham que existe essa igualdade na sociedade brasileira? Partindo aí do que vocês acessam nas redes sociais, no mundo. O fato de nós estarmos tendo uma aula online aqui significa que nós somos privilegiados, porque existem muitas pessoas que não têm acesso a uma educação de qualidade, que não estão assistindo aula agora, porque não tem meios de assistir, como as pessoas da rede estadual, etc., que não estão tendo aula. Então vocês percebem que essa igualdade, ela parte de um pressuposto um tanto utópico, né? Isso aí é um dos temas muito batidos dentro da sociologia, né? Em relação a essa desigualdade que nós vivemos. Não só no Brasil, viu? No mundo. Então, muito se pergunta sobre a democracia direta e a democracia representativa. Nós vivemos na democracia representativa, né? Que é a brasileira. E um exemplo de democracia direta é a que Rousseau vai falar, né? Que é aquela vivência no qual todos nós podemos emitir a nossa opinião dentro de uma assembleia pública, né? De que nós podemos falar, nos comunicar de forma direta, sem necessariamente precisarmos de uma representação pautada em alguém do Congresso, seja senador, deputado federal, estadual, prefeito, governador ou presidente. Mas assim, é muito difícil a gente pensar nessa democracia direta, porque o Sou ele está falando de uma democracia direta com poucos habitantes. Então é mais tranquilo da gente pensar essa democracia funcionando. Mas quando a gente parte para um país como o nosso, grande demais, é um pouco assim difícil você fazer esse processo de democracia direta. Então por isso a gente vai ter a nossa representatividade, né? E várias cúpulas que vão representar as mulheres, as minorias e etc. Então a democracia mais antiga que a gente tem conhecimento é a democracia ateniense, que vai ter a característica da isonomia e da isegoria, né? Que é igualdade perante a lei, direito à palavra na Assembleia. E é sempre importante pontuar para vocês que escravos, mulheres e estrangeiros não participavam da vida pública, lá em Platão e Aristóteles, né? Naquele período que eles estavam vivendo. O Aristóteles, ele é um teórico que é assim, gente, ele vai apresentar umas peculiaridades, ele vai defender a escravidão, ele vai dizer realmente que as mulheres não devem participar da vida pública, e outros filósofos também que vão ter essa característica em relação ao campo político. Então, as mulheres elas conseguem o seu espaço na política de uma forma muito árdua, né? Com muita luta, porque até então nós não éramos consideradas seres pensantes, né? Essa é a realidade, infelizmente. Então, essas características elas vão sendo modificadas com base em muita luta, né? Com base em muito suor. Tudo certo até então? E aqui, peguei para vocês uma imagem que seria o mito da caverna de Platão, né? Nós temos na imagem esquerda a clássica caverna e do outro lado uma caverna um tanto quanto mais atualizada. O que vocês acham dessa segunda imagem? O que vocês entendem por essa segunda imagem?
Oi, pode falar. Perfeito, Alice, perfeito, exatamente isso. Aqui nessa imagem a gente pode perceber que as pessoas elas estão acorrentadas a uma determinada ideia propagada por um determinado veículo de TV. Aqui aparece o Jornal Nacional, a Globo e a Veja, mas é apenas ilustrativo. Vocês podem colocar outros exemplos também. Pode colocar a Record, o SBT, qualquer rede social, Instagram, corrente no WhatsApp, enfim. É só um exemplo mesmo, tá bom? Então, são características muito voltadas para esse processo de alienação que o indivíduo perpassa através de suas mídias sociais, redes sociais, enfim. E assim, a gente pode perceber atualmente no cenário político brasileiro que nem é tanto mais a TV, né? A gente pode perceber que as redes sociais elas estão com muito mais força nesse processo de construção do pensamento. Então, se anteriormente a gente tinha esse poderio da televisão, agora a gente tem um outro momento, ok? Oi. Uhum. Sim, eu sei. Então, Alice, eu sei qual é esse livro, inclusive eu já li. O que acontece? Pro Platão, a gente não pode se guiar pelo mundo sensível, né? Nós vamos ter que nos guiar pelo mundo inteligível, que é o mundo da racionalidade. Então, por exemplo, para tu acessares a verdade de uma determinada coisa, para tu compreenderes que algo é real, tu precisas se separar desse mundo sensível, desse mundo que a gente está mesmo, e acessar apenas o aspecto da racionalidade. É como se você tivesse que sair do seu corpo mesmo para atingir um determinado patamar da racionalidade, né? Que é o processo de reminiscência, que ele fala, até uma palavra complicada. Então, realmente há essa complexidade, porque é muito difícil você fazer essa separação de racionalidade e empirismo. Inclusive, Platão vai ser muito criticado por conta disso. Muitos teóricos vão dizer o seguinte, olha, o Platão ele foi muito além do que a gente poderia imaginar e esperar dele, porque essa separação ela pode ser prejudicial em determinados momentos, né? Por exemplo, sentimentos de afeto, como é que eles podem ser compreendidos sem um contato, né? Sem um contato com o outro, sem um contato físico. Então,
A questão aqui mesmo é você fazer uma separação do teu corpo em relação à tua mente de fato, de forma radical, o que é muito difícil pra gente. Mas no final de tudo, compreender que as coisas elas estão postas no mundo, mas a essência delas mesmo, a essência que você conhece por cadeira, por celular, etc., não é como os teus sentidos estão mostrando, mas é como a tua racionalidade diz que é. Não sei se ficou muito claro, porque é realmente muito complexo. Mas aí você pode intervir, pode perguntar, tá bom? E aqui o mito da caverna é justamente isso. É justamente você fazer esse contato, né? Eu tô sendo guiada pelas imagens, etc. Mas na verdade tem um mundo fora da caverna que eu ainda não conheci e não acessei. E que é ali que tá a verdade, não nessas imagens reproduzidas na parede, né? Que é o processo da caverna. Tudo certo, gente? Qualquer pergunta, por favor. E Alice, se você ficou com alguma dúvida, você pode perguntar, tá bom? Tá bom, perfeito. Então vamos continuar aqui a política em Platão. O Platão ele vai escrever uma obra chamada República, onde ele vai discutir sobre as formas de governo, né? Então ele vai sempre ter uma preocupação com a justiça e com a cidade justa. E a gente viu isso na aula passada, lembra? Que a gente estava falando de ética e automaticamente a ética ela puxa um pouquinho de política. Então a cidade justa é aquela no qual as diferentes funções da alma realizam cada a específica virtude e a capacitação, né? Então nós vamos ter 3 almas, né? A alma de ouro, a alma de prata e a alma de bronze. A alma de bronze é apetitiva, aquela que vai estar vinculada aos prazeres, né? Que vai ter como virtudes a moderação e a temperança. A alma de prata é irascível, no qual nós vamos ter os nossos sentimentos e a virtude vai ser a coragem. E a alma de ouro que vai ser racional, né? Que tem como virtude a sabedoria e prudência e que, por coincidência, é a alma dos filósofos, né? Aquela que é mais... que pulsa mais nos filósofos. Então, cada alma dessa desenvolvida vai ter uma aptidão, vai ter uma função na sociedade. Então, apetitiva, a função desempenhada vai ser dos comerciantes, a irascível, dos militares, a racional, dos governadores. Então, tudo isso vai ser pautado num processo educacional e esse equilíbrio entre as almas e esse equilíbrio entre as funções vai propiciar o que a gente conhece como justiça, né? Um equilíbrio que alcança de uma determinada forma de justiça. E aqui, eu acho assim, que Platão, ele vai promover de uma forma um tanto quanto leve, talvez não de forma muito abrupta, uma desigualdade entre os indivíduos, porque ele vai dizer, olha, tu vai servir para isso, tu para aquilo e tu para aquilo mais. Então ele já te define com base na tua potencialidade, né? Então, de alguma forma, vai ter um equilíbrio, né, na proposta dele, mas ao mesmo tempo ele vai dizer, olha, alguns vão ter que ser subalternos aqui, correto? Eu sinto que num primeiro momento ele tá negociando isso com a gente. Não sei vocês, é a minha impressão. Mas vocês podem ter outra impressão também. Então, ele vai defender a sofocracia, né, que é a aristocracia dos mais sábios, como a melhor forma de governo, a forma de governo ideal, que é a teoria do rei filósofo, que ele não é bobo nem nada, ele como um filósofo, quer estar no poder. Essa teoria do Platão, ela vai ser assim, citada, mas não vai ser vista com muita importância. Agora, de Aristóteles, tem uma importância significativa. Então aqui nós temos as formas de governo em Platão. Ele vai falar sobre democracia, sobre tirania, timocracia e oligarquia, cada um com as suas especificidades. E é importante falar uma coisa para vocês.
O Platão ele não é a favor da democracia. Ele diz que o povo não tem saber da ciência política, essa ideia de poder compartilhado dá problema. A morte de Sócrates foi um marco muito importante na vida de Platão, porque o Sócrates ele falece, ele é assassinado, né, durante um governo democrático. Então o Platão se pergunta: que governo democrático é esse que matou Sócrates, né? Que era visto e que é visto, na verdade, como um filósofo muito importante da filosofia, aquele que vai fazer interrogatório para os jovens nas ruas e que vai mudar a forma de pensamento e revolucionar, né? Essa é a perspectiva de Sócrates dentro da filosofia. E a gente vai ter uma preponderância da retórica na democracia. A gente consegue perceber isso de uma forma muito específica. Por exemplo, quando a gente vislumbra determinadas campanhas. Eu sempre vou citar campanhas de democracia e política brasileira para vocês, porque eu gosto muito dessa área e eu acho que é muito mais fácil da gente compreender juntos. Então, é um determinado governador, prefeito, nanã, ele te promete o céu, ele te promete várias coisas. E com isso ele está utilizando da retórica dele, né? No processo de convencimento, no processo de defesa da proposta dele para tu ir lá votar nele, etc. E ele fazer aquilo que ele prometeu. Então essas são as características da democracia para o Platão. Aí nós temos a tirania, que é o governo do interesse particular, que vai utilizar da força e da violência. Nós temos a timocracia, que é essa falsa aristocracia, né, com destaque para os homens honrados. E a oligarquia, que é o poder concentrado nas mãos dos mais ricos. E depois nós vamos ter a política em Aristóteles, né? A gente vai ainda ver um pouquinho da ética aristotélica na próxima aula, ok? Então aqui é mais a questão da política dele mesmo, de características principais. E para voltar ao slide, tá bom? Vocês podem baixar esse slide, eu posso mandar para vocês também, mas eu vou voltar. Aqui. Lembrando sempre que a forma de governo defendida por Platão vai ser a sofocracia, né? Que são filósofos no poder. Filósofos utilizando de suas estratégias e seus conhecimentos. Tá, vamos lá pro Aristóteles. O Aristóteles, ele vai ser autor das obras Ética, Nicômaco e a Política. Na primeira obra dele, que eu considero muito mais tranquila de se ler, porque fala sobre a ética, sobre felicidade, sobre amizade, sobre conceitos mais práticos. E aí é o que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre a ética dele, sobre a perspectiva da eudaimonia, felicidade, o objetivo de se viver em comunidade. Então, esse slide em específico a gente vai pular porque a gente vai ver na próxima aula, tá? E aí a gente vai voltar neles com todos os detalhes bem explicadinhos. Correto, gente? Só vou atentar aqui para o fato também que em Platão já em Aristóteles, nós vamos ter exclusão dos artesãos, comerciantes, trabalhadores braçais e mulheres. Esqueçam essa ideia de que todos os filósofos, eles são pessoas extremamente inclusivas, né? Na verdade, a gente vai ter manifestações de pensamentos muito preconceituosos dentro da filosofia e de determinados pensadores. Existe um teórico chamado Mário Sérgio Cortella, que ele vai dizer que a filosofia vai ser utilizada para defender determinadas atrocidades. Então é sempre importante a gente fazer um aspecto de criticidade em relação a isso, ok? Em relação a esses filósofos, e dentre eles Aristóteles.
que defende, por exemplo, a escravidão, que vai defender a exclusão de determinadas pessoas da participação política. Então, isso é muito importante da gente refletir e pensar sobre, ok? As formas de governo em Aristóteles, que a gente vai ver também na próxima aula. E aqui é sobre a teoria da democracia direta em Rousseau. Eu tô passando aqueles slides, gente, porque a gente vai ver tudo na próxima aula, tá? Não se preocupe que esse assunto não vai passar despercebido. Então, o Rousseau ele vai ser o primeiro filósofo que vai falar um pouquinho sobre a desigualdade social. Ele vai dizer assim, a desigualdade social, ela surge a partir do momento em que tem um homem que chega e diz, essa parte do espaço é meu. Então, a desigualdade social nasce com a propriedade privada. Então, tudo começa, todos os problemas sociais, políticos, econômicos, etc., eles surgem a partir do momento em que nós temos o surgimento da propriedade privada. Por isso que ele vai dizer, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E quem corrompe a sociedade? Fica aí o questionamento para vocês. Então, essa ideia de... Aqui já nasce, né, um pouquinho da teoria marxista, que vocês já devem ter ouvido falar em Karl Marx. Eu espero. Então, Karl Marx ele vai ser um teórico que vai ser fortemente influenciado por Rousseau, né, na teoria da propriedade privada, da desigualdade social. Então, aqui é uma citação do próprio Rousseau que fala sobre essa questão do surgimento da propriedade privada. Como esse slide vai ficar disponível para vocês, depois eu posso colocar na plataforma, vocês vão ter acesso tranquilamente para ler com calma e estudar, porque eu sei que vocês vão estudar isso aqui depois. Eu espero. Então, o Rousseau ele vai ter uma preocupação com a comunidade, né? Ele vai falar sobre a vontade geral e a vontade de todos. Essa vontade geral que vai estar vinculada à comunidade e essa vontade de todos que ela é individual. E aqui a gente vai ter que abrir mão um pouquinho do nosso querer para o bem do outro, para o bem de todos, né? Essa questão muito forte da democracia em Rousseau, ela é muito importante, porque dificilmente a gente vê isso, né? Nós abrirmos mãos da nossa vontade em prol de um bem comunitário. Geralmente o indivíduo ele tende a ser um pouquinho mais egoísta nesse primeiro momento. Então a soberania ela está nas mãos do povo e a soberania é inalienável, né? Então a soberania está relacionada com o povo e o governo só vai ter o aspecto da representatividade mesmo. Então aqui a gente pode perceber esse poder nas mãos do povo. É muito engraçado isso, porque a gente sempre escuta, né? Eu não sei vocês, mas eu já escutei muito na minha vida que o poder está conosco. Mas quantas vezes a gente se sente impotente diante de determinadas condições? E que quando o povo tenta reivindicar seus direitos, ele não consegue, ele é de alguma forma censurado e etc. Então são conceitos que fazem parte da democracia, mas que ao mesmo tempo parecem tão distantes dela, né? Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas existem conceitos de igualdade, de você reivindicar seus direitos que são muitas vezes negligenciados no campo político, ok? Oi. Sim. Sim. Sim.
Sim. Perfeito, Alice, é exatamente isso. O conceito de liberdade ele vai ser um problema muito grande dentro da filosofia, e aí a gente vai ter um teórico muito importante nesse processo que vai ser Sartre. O Sartre ele vai dizer pra gente, nós somos livres, nós somos, mas essa liberdade ela nos causa angústia porque nós somos donos dos nossos próprios destinos. E isso é um pouco assustador. Eu não sei se vocês já viram esse meme, provavelmente já, que o problema da existência humana é que a nossa vida ela é produto de nós mesmos, né? Então, não é bem assim um meme, mas eu vejo como um meme, né? Eu acho engraçado, pelo menos pra eu não chorar. Então a gente tem essa característica da nossa existência estar vinculada às nossas próprias atitudes e que de alguma forma nós vamos colher os frutos dela. Se serão frutos bons ou não, depende muito da nossa conduta. Mas a perspectiva aqui, na verdade, é que os filósofos existencialistas, eles vão ser um pouco... É angustiante. Não sei se vocês já viram, mas tem Schopenhauer, né? Você lê Schopenhauer, você tem vontade de chorar. Porque ele é um filósofo extremamente pessimista. Você chega feliz na obra e sai com crise existencial, porque ele vai ter essa perspectiva pessimista justamente porque ele está falando sobre um conceito importante, que é o conceito de liberdade, que é um conceito muito amplo, que é um conceito muito fechado. Então é bem complicado mesmo. Gente, que horas termina a nossa aula? Só para eu não passar muito aqui do outro professor, porque eu não tô aqui com horário. Vocês avisem quando acabar, por favor, tá? Tá bom. 3 minutos então nós temos. Então a gente vai fechar aqui com Marx. Na verdade, não vai dar pra gente falar de Marx. Mas o que eu pensei pra gente? Já que vocês gostam de discutir um pouquinho mais. Alice, realmente é essa vibe. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou terminar